Meu nome é Benedita. Benedita de Jesus Soares. Hoje eu tenho 72 anos de vida bem vivida. Ou bem sofrida, dependendo do lado que a gente olha. Nasci e me criei aqui, nesse chão sagrado de Aparecida. Não na cidade grande, cheia de romeiro e de barulho. Não, minha casa era na roça. Umas léguas pra dentro, onde o único barulho era o do galo cantando de madrugada e o do sino da capelinha chamando pra reza das 6. A vida da gente, minha filha, é que nem um bordado. A gente vai puxando a linha, ponto por ponto, dia após dia. De um lado, o lado que todo mundo vê, o desenho vai se formando, colorido, bonito, mas vira o bastidor ao contrário, e você vê o avesso. Aquele emaranhado de nó, de fio atravessado, de arremate mal feito. A minha história, por muito tempo, eu só mostrei o lado bonito do bordado. Mas hoje eu preciso virar o bastidor. Eu preciso te mostrar o avesso. Porque é no avesso que a história de verdade se esconde. Tem ferida, minha filha, que não sangra pra fora. Ela sangra pra dentro, manchando a alma da gente pra sempre. A minha começou a sangrar quando eu era só uma menina. Um botão de flor que nem sabia o que era a maldade do mundo. Tinha, acho que uns 7, 8 anos. Uma idade em que a única preocupação devia ser a boneca de sabugo de milho e a cor do vestido de chita para a festa de São João. Mas não foi. A minha preocupação virou outra. Virou medo. Um medo frio que entrava pelos pés e gelava a tespinha. E o pior de tudo é que quem me feriu, quem abriu essa sangria dentro de mim, foi justamente a mão que devia me proteger. A mão que me batizou na pia da igreja, que me levantava no colo e me chamava de minha anjinha. É difícil, sabe? Remexer nessa caixa. É um vespeiro que ficou quieto por mais de 60 anos. Mas o veneno dele continuou aqui dentro, ó. Ela aponta para o peito, corroendo tudo aos pouquinhos. E eu cansei de ser envenenada em silêncio. Por isso eu te peço, se você carrega no peito um segredo pesado, uma dor que nunca teve voz, senta aqui do meu lado. Fica comigo. Não precisa dizer nada, só me escuta. Talvez a minha história, esse meu avesso do bordado, ajude a sua a encontrar um pouco de paz. Ajude a gente a entender que a culpa nunca foi nossa. Minha mãe, coitada, se chamava Almerinda, mulher de Deus, de uma fé que movia montanha. A vida dela era a casa, os filhos e a igreja. O terço era quase um dedo a mais na mão dela. Meu pai, Agenor, era um homem da terra. Acordava antes do sol e dormia quando o corpo não aguentava mais. Homem bom, mas calado. O amor dele era no gesto, na enxada que cavava o chão para botar comida na nossa mesa. Eu era a mais velha de 3. Tinha o Zeca e a Ritinha. A gente vivia com pouco, mas não faltava o essencial. Feijão no fogo, um naco de broa de fubá e o abraço de mãe antes de dormir. A nossa casa era simples, chão de terra batida, que a gente varria com vassoura de alecrim para deixar o cheiro bom no ar. Um fogão a lenha no canto, que mantinha a casa quenta e o coração da gente também. E tinha a fé. Ah, a fé. Em cada canto da parede tinha um santinho pendurado. Nossa Senhora Aparecida, claro. Era a rainha do lar. São Jorge para proteger do mal olhado. Santo Antônio para ajudar as moças a casar. A vida era guiada por esse calendário de reza, de novena, de promessa. E no meio dessa santaria toda, tinha um homem que, para minha mãe, era quase um santo em vida. O irmão dela, meu tio Valdomiro. Ele não era só meu tio, ele era meu padrinho de batismo. O homem que jurou diante do padre me guiar no caminho do bem. Valdomiro era diferente do meu pai. Ele morava na parte mais arrumada da cidade. Tinha um armazém de secos e molhados. Usava camisa limpa e sapato engraxado. Tinha um bigode farto e um sorriso que enganava qualquer um. Para minha mãe, ele era o porto seguro, o irmão que deu certo na vida. Quando o dinheiro apertava, era no tio Valdomiro que ela corria. Quando alguém adoecia, era ele que trazia o remédio da farmácia. Ele chegava na nossa casa como um rei. Trazia um saco de bala para as crianças, um retalho de tecido para minha mãe, uma garrafa de cachaça boa para o meu pai. E para mim ele sempre trazia um afago a mais. Essa é a minha anjinha, ele dizia me pegando no colo.
a afilhada que Deus me deu de presente. E todo mundo sorria. Achavam bonito aquele cuidado, aquele zelo. Minha mãe olhava com os olhos brilhando de orgulho. Valdomiro tem um coração de ouro, ela dizia. Um homem temente a Deus. Temente a Deus. Mal sabia a minha mãe que o diabo também sabe rezar. E reza bonito com a voz mansa, prometendo o céu enquanto te arrasta devagarinho para o inferno. O inferno, minha filha, o meu inferno particular, tinha o rosto do meu padrinho. E começou ali, naqueles dias de sol, na inocência dos meus 7, 8 anos, quando eu ainda acreditava que todos os anjos tinham asas e que todos os padrinhos eram bons. A gente, quando é criança, não entende a maldade. A gente sente que tem alguma coisa errada, um arrepio que não é de frio, um gosto amargo na boca que não é de remédio. Mas a gente não sabe dar nome. Eu não sabia, eu só sentia. Começou com coisinha de nada. Coisinha que, se a gente conta, os mais velhos até riem e dizem: larga de ser boba, menina. É só carinho. Começou com ele me sentando no colo dele, lá na varanda, enquanto os outros conversavam na cozinha. A mão dele, grande e pesada, ficava na minha perna. E subia, um pouquinho, deslizava pra coxa. Eu ficava dura que nem um pedaço de pau. Eu queria sair, mas não sabia como. Se eu me mexesse, ele apertava mais forte e dizia no meu ouvido com aquela voz de melado: fica quieta, anjinha. O padrinho só tá fazendo um carinho. E a gente aprende a ficar quieta. A gente aprende que o silêncio, às vezes, parece o lugar mais seguro. Eu amava brincar lá fora, no quintal. Tinha um pé de manga frondoso que dava uma sombra boa. Era o meu castelo. Eu, a Ritinha e o Zeca passávamos horas ali. Mas quando o carro do tio Valdomiro apontava na estrada, levantando poeira, meu coração já disparava. Era como se o céu azul ficasse cinzento na mesma hora. Eu corria pra dentro. Tentava me esconder perto da minha mãe, no calor do fogão a lenha. Mas não adiantava. Ele sempre me achava. Vem cá, minha flor do campo, dar um beijo no padrinho. Ele dizia com a voz alta para todo mundo ouvir. E eu tinha que ir. O beijo no rosto era estalado, mas depois ele me abraçava. E nesse abraço, a mão dele passeava pelas minhas costas, descia e parava ali, no comecinho do bumbum. Um aperto rápido, disfarçado. Ninguém via, só eu sentia. E sentia nojo. Um nojo que me revirava o estômago. As visitas dele se tornaram o meu pesadelo. E ele vinha sempre, pelo menos uma vez por semana. Ele inventava desculpa. Trazia um queijo fresco, uma pamonha, qualquer coisa. E minha mãe abria a porta e o coração. Entra, Miro. A casa é sua. A casa era dele. E eu, dentro da minha própria casa, me sentia uma prisioneira. O pior era quando ele conseguia me pegar sozinha. Às vezes eu estava no quintal, perto do galinheiro, catando ovo. Ele aparecia do nada, como uma assombração. Deixa o padrinho te ajudar, ele falava. E enquanto a gente caminhava de volta para casa, com a cesta de ovos entre nós, a mão dele vinha por trás e passava em mim, nas minhas partes, por cima do vestido de chita. Eu congelava. Deixava até os ovos caírem e se quebrarem no chão. E aí eu levava a bronca da minha mãe pelo desperdício. E ele ainda me defendia. Deixa a menina, Almerinda. Acidente acontece. Eu trago mais ovo para vocês depois. E saía como o herói. O bom. O generoso. Ele era um bicho esperto. Sabia a hora de atacar. Sabia que a minha mãe, coitada, vivia atarefada. Cuidava da casa, da roça, dos bichos. Era um serviço que não acabava nunca. Meu pai passava o dia no campo. Meus irmãos eram mais novos. Viviam no mundo de fantasia deles. Eu ficava ali, no meio, desprotegida. Um alvo fácil. Uma vez eu tentei falar. Tinha uns 9 anos. Cheguei perto da minha mãe que estava lavando roupa na bacia, com os braços vermelhos de tanto esfregar. O cheiro de sabão de coco era forte. Eu puxei a saia dela e disse com a voz tremendo: Mãe, eu não gosto quando o padrinho me pega no colo. Ela parou. Me olhou por cima do ombro, o suor escorrendo na testa dela. E ela disse com uma voz cansada, quase brava: Benedita, para com essa besteira. Você tem sorte de ter um padrinho como o Valdomiro. Ele te adora.
Agora me deixa trabalhar que essa roupa não vai se lavar sozinha. Foi como se ela tivesse fechado uma porta na minha cara e trancado. Naquele dia, eu entendi que eu estava sozinha. Completamente sozinha. A minha palavra não valia nada perto da palavra dele. Ele era o homem importante, o irmão querido. Eu era só uma criança com besteira na cabeça. Naquele tempo, minha filha, era assim. Criança não tem querer, nem saber, era o que os mais velhos diziam. A gente só tinha que obedecer e ficar calada. E eu aprendi a lição direitinho. Eu me calei. O silêncio virou meu companheiro. Mas ele é um companheiro traiçoeiro. Ele não te consola. Ele te sufoca. Eu comecei a ficar uma menina triste, quieta. Não queria mais brincar lá fora. Preferia ficar num canto, dentro de casa, com a minha boneca de pano. Eu conversava com ela, com a Terezinha. Contava pra ela o meu segredo. Ela era a única que sabia. E ela não me julgava. Só ficava ali com seus olhos de botão, me ouvindo. Eu comecei a ter medo de homem. Quando meu pai vinha me dar um abraço, eu me encolhia. Ele, sem entender, se afastava. Acho que ele pensava que eu era uma filha arisca, estranha. E a distância entre nós foi crescendo. Eu amava meu pai, mas o toque, qualquer toque, me dava pavor. A inocência da gente, minha filha, não é uma coisa que se perde de uma vez, num estouro. Ela vai sendo roubada aos pedacinhos. Cada toque dele era um pedaço da minha inocência que ele arrancava e botava no bolso. Cada vez que eu tinha que sorrir para ele na frente dos outros, era mais um pedacinho. Cada vez que eu via minha mãe elogiando ele, era um pedaço enorme que ia embora. Quando fiz 10 anos, a coisa piorou. Ele começou a me dar presentes. Uma fita de cetim pro cabelo, um espelhinho com a borda de plástico. E ele entregava o presente na minha mão e aproveitava para segurar, para alisar meus dedos, meu braço. Isso é um segredinho nosso, tá, Anjinha? Ele cochichava. Não precisa contar pra ninguém. E o segredo virou uma bola de neve dentro de mim. Pesada, gelada. Eu me sentia suja, muito suja. Eu ia tomar banho no rio que passava no fundo da nossa terra e me esfregava com bucha vegetal até a pele ficar em carne viva. Eu queria arrancar aquela sujeira, mas ela não estava na pele, estava dentro. Eu rezava. Ah, como eu rezava. De noite, ajoelhada na esteira de palha ao lado da minha cama, eu pedia para Nossa Senhora Aparecida me proteger. Eu pedia para ela fazer meu padrinho parar. Mas no domingo seguinte, lá estava ele, com o sorriso no rosto e a maldade nos olhos. E nada mudava. E eu, menina, comecei a duvidar. Se Deus era tão bom e tão poderoso, por que ele deixava aquilo acontecer comigo? Por que a santa padroeira não me atendia? A minha fé, que era a única coisa que eu tinha, começou a rachar. O tempo foi passando e a vida na roça seguia seu rumo. Feito água de rio que corre devagar, mas nunca para. Eu fui virando mocinha. Meu corpo começou a mudar. Os seios querendo apontar, a cintura afinando. E para mim, essa mudança não foi uma alegria, como era para outras meninas. Foi um terror, porque eu via nos olhos do meu tio Valdomiro que ele também notava. E o olhar dele me despia, me deixava com mais vergonha ainda do meu próprio corpo. A maldade dele ficou mais atrevida. Ele já não se contentava com os toques disfarçados. Ele criava situações para me ter por perto, para me isolar. Aos domingos, depois do almoço, os homens se juntavam na varanda para um jogo de truco e um copo de cachaça. As mulheres ficavam na cozinha lavando a louça e falando da vida. E ele me chamava. Benedita, minha anjinha, vai lá no meu carro e pega o baralho novo que eu comprei. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Ir até o carro significava caminhar uns 30 metros sozinha, com ele vindo logo atrás. A porteira do quintal, o terreiro, até chegar no carro que ficava parado debaixo do pé de jasmim. Um lugar afastado dos olhares. Eu ia de cabeça baixa rezando para que, por um milagre, minha mãe me chamasse para alguma coisa. Mas o milagre nunca vinha. Ele me alcançava perto do carro. Não tá achando minha flor? Deixa o padrinho ajudar. Ele abria a porta, fingia procurar alguma coisa no porta-luvas e me prensava contra o carro. A mão boba passeava com mais liberdade, mais ousadia, por dentro do meu vestido simples, tocando minha pele.
a boca dele perto do meu ouvido, sussurrando coisas que eu nem entendia direito, mas que me davam ânsia. Você tá virando uma moça tão bonita, a mais bonita de todas. Eu ficava paralisada. Era um bicho acuado, sem ter pra onde correr. Eu aprendi a não reagir. Aprendi que se eu ficasse muito quieta, como uma estátua, durava menos. Era o meu jeito de sobreviver. Eu saía de perto dele, voltava pra casa com o baralho na mão, tremendo por dentro, mas com o rosto sereno por fora. Eu virei uma atriz, uma especialista em fingir que estava tudo bem. Aos 12 anos teve a festa da Crisma. A paróquia inteira se preparou. E claro, meu padrinho de batismo tinha que ser meu padrinho de Crisma também. Minha mãe fez questão. É uma bênção, minha filha. O Miro vai te guiar mais uma vez. Guiar. A ironia era uma faca afiada no meu peito. No dia, eu tive que usar um vestido branco, todo engomado. Minha mãe fez uma trança no meu cabelo e botou uma flor. Eu parecia um anjo. Por fora, por dentro, eu me sentia um demônio, um lixo. Na igreja, tive que ajoelhar ao lado dele. Sentia o calor do corpo dele, o cheiro do perfume forte que ele usava. Na hora da unção, quando o bispo passou o óleo na minha testa, meu padrinho botou a mão no meu ombro. Um gesto que, para todos, era de amparo, de orgulho. Mas, para mim, foi como um ferro em brasa. Eu segurei o choro com toda a força que eu tinha. Eu prometi a mim mesma que aquele seria o último sacramento que eu receberia ao lado dele. Depois da missa, teve um almoço na nossa casa. A família toda reunida. Ele era o centro das atenções. Contava casos, fazia piada. E eu, a crispanda, tinha que ficar perto. Em um momento, minha mãe pediu para eu ir com ele até a despensa, buscar mais um garrafão de vinho. A despensa era um quartinho escuro, nos fundos da casa. Meu sangue gelou. Não, mãe, deixa que eu vou sozinha, eu disse com a voz falhando. Que isso, menina? Desfeita. Vai com seu padrinho. Ajuda ele que o garrafão é pesado. Não teve jeito. Fui andando na frente, sentindo os passos dele atrás de mim. Entramos na despensa escura, que cheirava a fubá e a teia de aranha. Ele fechou a porta. E ali no escuro, pela primeira vez, ele me beijou. Na boca. Um beijo forçado, molhado, com gosto de cigarro e de vinho. Eu o empurrei com a força do desespero. Consegui abrir a porta e saí correndo, tropeçando, com o coração na garganta. Voltei para a sala ofegante, pálida. Ele veio logo atrás, calmo, com o garrafão na mão, como se nada tivesse acontecido. Essa menina se assusta com qualquer coisa. Viu uma aranha e quase desmontou, ele disse rindo. E todos riram com ele. Naquela noite, eu tive febre. Uma febre alta, de tremer. Delirei. Minha mãe, preocupada, fez chá. Botou pano molhado na minha testa. E eu, no meio do delírio, gritava: "A aranha! Tira a aranha de perto de mim!" Eu não falava do bicho de 8 patas. Eu falava dele. Mas ninguém entendeu. Achavam que era só o delírio da febre. A vida seguiu. Mas dentro de mim, alguma coisa se quebrou de vez naquele dia na despensa. A menina que obedecia em silêncio começou a morrer. E no lugar dela começou a nascer uma raiva. Uma raiva surda, profunda. Eu passei a evitá-lo de todas as formas. Se ele chegava, eu ia pro meio do milharal e só voltava quando o carro dele sumia na estrada. Eu inventava dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa, para não ter que ir nos almoços de família na casa dele. Minha mãe não entendia. Você tá ficando uma moça muito esquisita, Benedita. Tão ingrata. Seu padrinho faz tudo por você e você vive de cara amarrada pra ele. Ingrata. Era assim que eu era vista. E a culpa que ele plantou florescia com o adubo das palavras da minha própria mãe. A gente tem que ser grato, minha filha. A ingratidão é um pecado feio. Eu ouvia isso e pensava: e o que ele faz comigo, mãe? Isso não é pecado? Mas a pergunta morria na minha garganta. Eu me apeguei aos livros. A escola era meu único refúgio. Eu lia tudo o que caía na minha mão. Lia para fugir da minha vida, para ser outras pessoas, para viver em outros lugares onde não existiam tios com mãos sujas e sorrisos falsos. A leitura foi a minha salvação. Foi a janela que se abriu no meu quarto escuro. E foi lendo que eu comecei a entender que o que acontecia comigo tinha um nome.
E o nome era maldade, crueldade, abuso. Dar nome à dor não a fez diminuir, mas me deu uma coisa que eu não tinha: a certeza de que a errada não era eu. O monstro era ele. Os anos foram se passando e a vida, que nem carro de boi, foi andando devagar e rangendo. Eu já tinha meus 18 anos, tinha terminado o ginásio, estudando à noite, com muito custo. Meu refúgio nos livros tinha me dado um sonho: ser professora. Eu queria ensinar outras crianças a ler, a encontrar nas palavras a mesma janela que eu encontrei. Mas sonho, pra gente que é da roça, às vezes parece uma estrela longe demais para se pegar com a mão. Meu tio Valdomiro envelheceu. Aquele homem forte de bigode imponente foi murchando. Adoece, um problema no coração. O mesmo coração que, pra mim, nunca existiu de verdade. Ele parou de ir à nossa casa. A doença o prendeu numa cama, na casa grande dele na cidade. E pra mim, foi como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Eu podia respirar. Eu podia andar no meu próprio quintal sem medo daquela sombra aparecer. Pela primeira vez em 10 anos, eu senti um fiapo de paz. Mas a paz do pobre dura pouco, não é mesmo? Num domingo de manhã, minha mãe entrou no meu quarto, com o rosto carregado. "Benedita, se arruma. Nós vamos pra cidade. Seu padrinho tá muito mal. O médico disse que ele não passa dessa semana." Meu estômago deu um nó. Aquele nó frio e familiar. Voltar pra perto dele? Entrar naquela casa onde a presença dele era mais forte? Eu não queria. Eu não podia. "Eu não vou, mãe", eu disse firme. Foi talvez a primeira vez que usei aquele tom com ela. O rosto dela se transformou. A tristeza deu lugar à incompreensão, à raiva. "Como assim você não vai? Benedita de Jesus, você perdeu o juízo? É o seu padrinho, o homem que te pegou no colo, que te deu de tudo. Ele tá morrendo. Você tem a obrigação de ir se despedir, de pedir a bênção dele uma última vez. A obrigação, a bênção." As palavras dela caíam em mim como chumbo derretido. Como eu podia explicar pra ela? Como eu podia dizer: "Mãe, o homem que está morrendo naquela cama é o mesmo homem que me matou por dentro todos os dias da minha infância"? Como eu podia destruir a imagem do irmão perfeito que ela guardava no altar do coração dela? Eu não consegui. O silêncio, meu velho e maldito companheiro, me abraçou mais uma vez. E eu, mais uma vez, obedeci. Fomos para essa cidade. A casa dele cheirava a remédio e a morte. A sala estava cheia de parentes, todos com cara de enterro, falando baixo. Quando eu entrei, todos os olhos se viraram para mim. "A Benedita chegou", disse uma tia. "A afilhada preferida dele. Ele estava perguntando por você." Preferida. A palavra me deu um calafrio. Minha mãe me pegou pelo braço com uma força que eu não conhecia. "Vem, minha filha. Vem se despedir do seu padrinho." Ela me guiou por um corredor escuro até a porta do quarto dele. Ela bateu de leve e abriu. "Miro, trouxe uma visita para você, a nossa Benedita." E ela me empurrou para dentro do quarto e fechou a porta. Fiquei ali parada no meio do quarto, com o coração batendo na garganta. O cheiro era ainda mais forte. Ele estava deitado na cama, pequeno, encolhido debaixo dos lençóis brancos. O rosto era uma máscara de cera amarelada. O bigode farto tinha sumido e a respiração era um chiado sofrido. Ele abriu os olhos com dificuldade e me viu. E naquele momento, minha filha, naquele momento, o tempo parou. Eu não vi um velho doente e moribundo. Eu vi o monstro. Vi o homem que me prensou contra o carro, que me beijou à força na despensa, que roubou meu sono e minha paz. E o mais terrível de tudo, nos olhos dele, eu não vi arrependimento. Eu não sei explicar, uma faísca de posse, de lembrança daquele poder que ele teve sobre mim. Ele levantou a mão trêmula, com as veias saltadas, e fez um gesto para que eu me aproximasse. A voz dele era um sussurro, um fiapo. "Minha anjinha, vem cá." Eu não me mexi. Continuei parada, a uns 3 metros da cama. As pernas pesavam 1 tonelada. Eu era de novo a menina de 8 anos, paralisada de medo. Mas tinha uma coisa diferente agora. A raiva. Aquela raiva que cresceu comigo, silenciosa, agora queimava no meu peito. "Vem, me dá a sua bênção. Afilhada", ele chiou. "A bênção."
Ele queria a minha bênção. Ele queria que eu, a vítima dele, o absolvesse. Que eu fizesse o papel final da anjinha boazinha. Que eu limpasse a barra dele antes que ele fosse se encontrar com o diabo que ele tanto serviu em vida. Minha mãe bateu na porta. E então, minha filha, já pediu a bênção? A voz dela do outro lado da porta era a voz do mundo inteiro. O mundo que não sabia, que não via, que me cobrava a performance da bondade, do perdão cristão. Eu olhei para o homem na cama. Olhei para a mão estendida e todo o meu corpo tremia. A minha vida inteira passou diante dos meus olhos naquele quarto fedorento. As tardes de sol que viraram cinza, os banhos de rio tentando me lavar, as noites de febre, as palavras da minha mãe me chamando de ingrata. Tudo. Eu tinha duas escolhas. Eu podia gritar, podia abrir a porta e berrar para a família inteira, ouvir quem era o Santo Valdomiro. Destruir a paz da minha mãe, causar um escândalo que mancharia o nome da família para sempre. Ou eu podia fazer o que eles esperavam, me aproximar, pegar naquela mão nojenta, dizer, a bênção, padrinho, e morrer um pouco mais por dentro. Mas eu encontrei um terceiro caminho, o meu caminho. Eu respirei fundo, olhei bem dentro dos olhos dele, que já quase não tinham vida, e não disse nada. Eu não dei a ele o poder do meu grito, nem a falsidade do meu perdão. Eu dei a ele o meu silêncio, mas não o silêncio do medo, o silêncio da escolha, o silêncio de quem retomava o controle. E então, eu virei as costas, devagar. Dei as costas para o homem na cama, para o meu passado, para a dor, e caminhei em direção à porta. Cada passo foi uma libertação. Abri a porta e saí. Minha mãe me olhou, esperando. Então, ela perguntou, vamos embora, mãe. Eu disse com uma calma que nem eu sabia que tinha. Já acabou. Eu passei pela sala cheia de gente como um fantasma. Ninguém entendeu nada. Eu não chorei. Eu não disse uma palavra. Apenas saí daquela casa e respirei o ar da rua, que nunca me pareceu tão puro. Naquele dia, no silêncio daquele quarto, eu não perdoei, mas eu me libertei. Ele morreu 2 dias depois. O enterro foi grande. Muita gente da cidade foi se despedir do Seu Miro, o homem bom do armazém. Eu não fui. Fiquei em casa, sentada na minha cadeira de balanço, olhando o horizonte. Minha mãe foi, claro. Voltou com os olhos inchados de chorar pelo irmão e de raiva por mim. Ela não me perdoou pela minha frieza por muito tempo. Anos, na verdade. A gente nunca falou sobre o que aconteceu naquele quarto, mas ficou uma muralha de silêncio entre nós. Uma muralha que só o tempo, muito tempo depois, conseguiu derrubar um pouquinho. A morte dele não foi um ponto final mágico. A ferida não fechou de uma hora para outra. As cicatrizes, minha filha, a gente carrega para sempre. Mas o veneno parou de escorrer. A infecção foi curada. Eu parei de me sentir suja. Comecei a entender que a sujeira nunca foi minha. Era dele. E ele a levou para o túmulo. Com a morte dele, eu senti que a minha vida podia finalmente começar. Eu me agarrei com unhas e dentes ao meu sonho de ser professora. Fui trabalhar na cidade, fazendo faxina em casa de família, para juntar dinheiro e pagar o magistério. Foi duro, foi uma luta. Mas cada tijolo que eu assentava na construção do meu futuro era uma forma de soterrar aquele passado. E foi nesse caminho que eu conheci o Antônio, meu marido, um homem bom, de verdade. Um homem de olhar limpo e mãos que só sabiam fazer o bem. No começo eu tive medo. Medo do toque, da intimidade. Eu era cheia de não me toques. Mas o Antônio, ele teve a paciência de um santo. Ele nunca me forçou a nada. Ele esperou. Ele me mostrou o que era o carinho de verdade. O que era o respeito. Com ele eu descobri que o amor não machuca. O amor cura. Nós casamos. Tivemos nossos filhos. 2. Um menino e uma menina. E eu, minha filha, virei uma leoa. Uma leoa feroz para proteger minhas crias. Meus filhos nunca souberam o motivo, mas eles cresceram numa casa onde o não deles era a palavra mais sagrada do mundo. Onde o corpo deles era um templo que ninguém podia violar. Onde a gente conversava sobre tudo, sem segredos, sem vergonha. Eu me tornei a mãe que eu precisei ter e não tive. E ao fazer isso, eu também estava cuidando daquela menininha ferida que ainda morava dentro de mim.
eu me tornei professora. Ah, que alegria foi o meu primeiro dia na sala de aula. Ver aqueles rostinhos curiosos, sedentos por aprender. Eu ensinei a eles o beabá, os números, a história do nosso Brasil. Mas a lição mais importante que eu tentei passar foi a da coragem. A coragem de ser quem se é, de sentir o que se sente. E, principalmente, a coragem de falar, de não guardar para si o que machuca. Os anos passaram, meus filhos cresceram, me deram netos. A minha mãe envelheceu, adoeceu. E um dia, já bem velhinha, com a mente começando a falhar, ela me pediu desculpas, do nada. A gente estava sentada na varanda, e ela virou para mim e disse: "Me perdoa, minha filha. Eu fui cega. Eu não sei se ela soube de alguma coisa, ou se foi só o coração de mãe que no fim da vida sente o peso das suas falhas." Eu só peguei na mão dela e disse: "Eu te perdoo, mãe." E perdoei, porque eu entendi que ela também foi uma vítima. Vítima de um tempo, de uma cultura de silêncio, da lábia de um irmão que ela amava. Hoje, sentada aqui, com meus 72 anos, eu olho para trás e vejo um caminho longo e cheio de pedras. A inocência, aquela que ele me roubou, essa nunca mais voltou. Não tem como. Uma vidraça quebrada, a gente pode até juntar os caquinhos, mas ela nunca mais será a mesma. Mas sabe de uma coisa? Talvez a gente nem precise da inocência para viver. A gente precisa é de força, de dignidade. E isso ninguém conseguiu me tirar. Isso eu construí, ponto por ponto, como no meu bordado. Eu decidi te contar essa história, minha filha. Não é por vingança, nem para remexer na dor por remexer. É porque eu sei que o meu causo não é só meu. Ele é o causo de muitas outras beneditas por aí. Mulheres que, por medo, por vergonha, por falta de apoio, carregaram a vida inteira um fardo que não era delas, que se sentiram culpadas por um crime que elas sofreram. E é para elas, para você que talvez esteja me ouvindo com o coração apertado, que eu quero dizer uma coisa. Olhe bem para mim. Ela se inclina um pouco para a frente, olhando diretamente para a câmera, com os olhos úmidos, mas firmes. A culpa não é sua. Nunca foi. Você não fez nada de errado. Você era só uma criança. A vergonha não tem que ser sua. A vergonha é de quem comete a maldade. Não deixe que o silêncio seja o caixão da sua história. Fale, procure ajuda. Conte para alguém de confiança. Escreva num papel, se não conseguir dizer em voz alta. Mas ponha para fora. Porque a palavra, minha filha, a palavra liberta. A palavra cura. Ela é a chave que abre a porta do cativeiro, onde a dor te deixou presa. A inocência que eu perdi, eu transformei em sabedoria. A dor que eu senti, eu transformei em empatia. E o silêncio que me foi imposto, hoje eu transformo na minha voz. E eu espero, do fundo do meu coração, que a minha voz encoraje outras vozes a se levantarem. E você? Você que ficou aqui comigo até o fim, ouvindo o avesso do meu bordado. Existe algum nó aí dentro do seu peito que você precisa desatar? Algum segredo que pesa na sua alma? Não precisa me contar a história toda se não quiser. Mas se sentir no coração, me diz aqui nos comentários, qual foi a primeira vez que você sentiu que a sua voz importava? Vamos começar essa prosa. Vamos transformar essa dor em uma corrente de força. Uma mulher ajudando a outra. Porque quando uma de nós se cura, um pouquinho de todas nós se cura junto. Um beijo no seu coração. E se cuida. Você é mais forte do que imagina.